Alô, amigos. Hoje é o dia 4 de abril de 2025 e nós temos Bananas, está no ar, com José Inácio Werneck, o locutor que vos fala, aqui no Rio de Janeiro, e Carlos Eduardo Novaes, em Pedro do Rio. Depois, hoje, mais tarde, teremos também a visita de um convidado, César Oliveira, que vai falar sobre livros em geral e e-books em particular. Mas, Novaes, estamos aqui vivendo esses momentos de angústia, graças a esse acelerado, o agente laranja. Qual é o agente laranja? Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que eu saia do ar em algum momento, porque está previsto para hoje um temporal daqueles de fim de mundo. É, Inclusive, aqui em Petrópolis foi decretado ponto facultativo. eu Não está sei. tendo aula nas escolas, nada. Está Eu, tudo parado esperando pelo temporal. Quer é, dizer, se ele vier, é, provavelmente eu vou sair do ar. Quer dizer, eu vou sair do ar aqui nesse programa com você. é. Olha, eu estou aqui no Rio, num calor senegalesco, anunciado É, um é, temporal, e o é. temporal não veio. Teve uma hora aqui por volta das 3 horas em que choveu um pouquinho, parou, agora voltou a fazer calor. Eu olhei ali pela janela, o céu está limpo lá para os lados do sudoeste, da onde vem a chuva. Vamos ver. Pode ser que apareça realmente e caia um temporal, mas o agente laranja é o nosso querido Donald Trump, que Sim, agora só deixa eu só concluir aqui o seguinte: a natureza é imprevisível, né? De é, modo que pode ameaçar um temporal e, de repente, abrir uma lua cheia, cheia de estrelas aí, as nuvens é. desaparecerem. Mas fale do agente laranja aí, fala aí. Mas há algum tempo eu conversei com você que a força dos Estados Unidos está na chamada, no que houve na Conferência de Bretton Woods. Bretton Woods, exatamente, o dólar, o dólar. Botaram o dólar como moeda de reserva mundial. Isso é que dá a força aos Estados Unidos e dá a força ao Donald Trump de fazer essas maluquices que ele faz, porque o mundo inteiro precisa ter reservas em dólares. E o Exatamente. BRICS, a associação de que faz parte o Brasil, a Rússia, a China, a Índia, a E mais uns outros que chegaram Cuba, agora, entraram a Indonésia e outros países, o Irã. é o Irã. Eu nem falo em Irã. O Donald Trump manda uma bomba para lá, uma bomba atômica. Eles pensaram há algum tempo em criar uma moeda entre eles, de troca, Verdade, para fugir, para fugir do dólar. verdade. Que é isso que dá força para os Estados Unidos fazerem e desfazerem no mundo inteiro, e você põe um maluco da Casa Branca, acelerado, e aí você tem uma crise mundial. O cara estava vendo aqui há pouco, as bolsas todas em queda no mundo inteiro, ninguém sabe aonde isso vai Pois parar. é, deixa eu dizer um negócio para É, você, que nós estamos aqui na alvorada de novos tempos. Eu é, acho que o capitalismo está no fim. Pelo é. menos esse capitalismo que nos comandou e nos conduziu até hoje. Eu acho que se ele prosseguir, ele vai prosseguir de uma outra maneira. Até porque esse capitalismo, eu já disse para você uma vez, e eu repito isso frequentemente, já botei até num livro, quer dizer, ele não casa com a democracia. Ele não casa, porque uma coisa é a desigualdade que o capitalismo impõe, a outra coisa é a igualdade que a democracia propõe. Então, a gente está vendo que a democracia também está trôpega nesse planeta. Você vê que o panorama aí não é um panorama muito favorável a todos são iguais perante a lei, a democracia. E o Trump está tratando de alterar todas as relações de financeiras, de produção e econômicas. Eu acho que a gente vai conhecer um novo tipo de capitalismo ou um novo outro sistema, porque o capitalismo veio depois do feudalismo. Pode ser que venha alguma outra coisa aí agora depois do capitalismo. Eu não sei, mas as minhas perspectivas são sombrias com relação às Eu questões econômicas. concordo com você. Inclusive, eu quero explicar que, em geral, eu estou nos Estados Unidos, né? Eu moro nos Estados Unidos, agora estou de visita Tá? no Rio de Janeiro, por isso estou falando do Rio de Janeiro. Mas, realmente, a gente não sabe onde é que isso vai parar. Agora, Novaes, é preciso dizer o seguinte: há uma grande parcela de culpa do eleitorado, a imensa parcela de culpa do eleitorado americano, porque eles Claro, escolheram o Donald Trump outra vez. O claro, Donald Trump claro. já tinha sido presidente, tentou dar um golpe de Estado, cinicamente, um golpe de Estado, uma coisa absurda. Eu estava em casa, eu vi pela televisão.
daquele celerado Claro. atacão no Congresso Nacional, apesar de tudo isso, e apesar de ter sido condenado por um tribunal de júri em 34 acusações por unanimidade, só não foi para a cadeia porque ele já tinha sido outra vez eleito, não podia ir para a cadeia, com a conivência da Suprema Corte dos Estados Unidos, que passou pano sobre ele, ajudando nos outros processos que ele tinha. Mas a verdade é que, sabendo de tudo isso, o eleitorado americano preferiu o Donald Trump. Pois E é, mas aí você tem que ver o seguinte: o eleitorado americano, o americano de um modo geral, não é um débil mental, é, embora a gente às vezes ache que seja o povo, porque senão não estaria aí um país hegemônico durante tantas dezenas de anos, né? Desde que terminou a Segunda Guerra, ou antes disso aí até. voltamos ao Então, caso da Conferência de Bretton Woods, exatamente. Olha, Então, quer dizer, se o eleitorado americano não é débil mental, o que nós supomos que não seja, ele está procurando outros caminhos, diferente dos caminhos que ele teve até agora, e que não resultaram, talvez, numa sociedade igualitária e satisfatória. Porque essa história de dizer que é a grande democracia do Ocidente é uma mentira. Porque se fosse assim, não haveria esse histórico de racismo que existe na sociedade americana. Eu acho que ou os americanos eleitores são os débeis mentais, ou eles não estão satisfeitos com o que eles viram até agora e estão querendo mudar para um autoritarismo clássico aí que a gente está vendo na Hungria, na Venezuela e coisas desse tipo. Vai lá, chuta a tua bola. Mas acontece o seguinte: o Donald Trump, por exemplo, nesse momento em que eu falo com você, eu estou sabendo, e eu estava acompanhando isso pela televisão lá nos Estados Unidos. Eu cheguei no Brasil, que hoje é sexta-feira, eu cheguei na segunda, e vim acompanhando lá protestos, há muita gente protestando. E para Claro. amanhã, sábado, está marcado um grande protesto na cidade de Hartford, que é a capital do estado de Connecticut, onde eu moro. E eu até iria, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu iria a esse protesto. Há protestos contra o Donald Trump, mas há também gente fazendo manifestações em favor do Donald Trump. Não sei se pagos pelo Elon Musk. Agora, você vê o seguinte, para dar um exemplo do que se passa nos Estados Unidos e da culpa do eleitorado americano, houve agora na Flórida a eleição para dois cargos, duas vagas no Congresso dos Estados Unidos, para a Câmara dos Deputados. Uma de um deputado que tinha renunciado, o Matt Gaetz, e outra de um deputado que passou para a administração do Donald Trump, abriu uma vaga na Câmara dos Deputados. Muito bem, concorreram os republicanos e os democratas. Resultado: as duas vagas foram preenchidas por republicanos. Quer dizer, então, Não surpreende. apesar Não de tudo surpreende. isso, Mas, em compensação, no Wisconsin, a democrata ganhou. isso para o cargo da Agora, Suprema Corte Estadual. Isso foi é, um grande resultado, porque o Elon Musk estava pagando botava gente, grana lá. estava pagando claramente, abertamente, o Elon Musk estava pagando gente para votar nas juízes, porque lá os juízes e juízas também são eleitos. São E, eleitos, né? e nesse caso aí, porque a verdade é o seguinte: mesmo esses eleitores do Donald Trump, que ainda são a favor do Donald Trump, apesar de tudo, ainda apoiam o Donald Trump, mesmo eles estão apresentando uma resistência ao Elon Musk, porque já passou dos limites. O que o Elon Musk vem fazendo, porque tudo isso que o Elon Musk está fazendo, com o tal Departamento de Eficiência Governamental, demitindo gente à torta direito, dizendo que está economizando bilhões Não é só isso. E de não é só a dólares. demissão. Não é só a demissão. Ele está comprando consciências. Eu O sei, capitalismo está chegando ao auge da sua distorção, porra. Porque ele é, está pegando dinheiro e está comprando consciências agora, sim, uma de cada vez, porra. agora, e tudo isso é porque ele sabe que ele vai. O projeto do Elon Musk hoje não é mais o carro Tesla, não é nada disso, ele abandonou. É a tal SpaceX, tá entendendo? É a sua empresa Estação de espacial. foguetes com rumo a Marte.
e Rumo a Marte. outras coisas. É isso, Rumo a Marte. é isso aí que o Donald. Eu espero que ele vá e que leve junto com ele o Donald Trump, mas é a praia do Elon Musk, esse é o negócio do Elon Musk, é aí que ele está planejando ganhar trilhões, é o homem mais rico do mundo e está planejando ficar mais rico ainda. Mas isso é o que acontece hoje nos Estados Unidos agora. Qual é a única saída, Nova? Qual é a única saída para essa situação que foi criada? A única saída seria se o resto do mundo resolvesse, de comum acordo, boicotar tudo que vem dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, o que hoje são os Estados Unidos? Os Estados Unidos dominam o mundo de uma tal maneira que tudo é americano. A cultura mundial é americana. Então, você não compra hoje nada, não vai ao cinema, não ouve uma música, não vai a uma peça de teatro, não faz coisa nenhuma que não seja americano. Seja Coca-Cola, McDonald's, lá o que seja, é tudo americano. É um domínio mundial. A única saída seria o resto do mundo falar: não, chega, não vou mais comprar nada que seja dos Estados Unidos, Mas não eu acho que a vou gente, viajar aos Estados Unidos como turista. Aliás, outro dia eu recomendei isso. eu Não, acho que não, eu estava nos Estados Unidos e falei: não venham para cá como turista, inclusive porque você não sabe o que vai acontecer com você, porque você pode Não, ser mas isso tudo que você está falando aí, isso mesmo tudo. deportado. Peraí, isso que você está falando aí, quer dizer, de haver esse compromisso aí mundial para frear os Estados Unidos, isso é o que está se vendo no momento. Quer dizer, pode ser até que não chegue a esse ponto de sabotarem os Estados Unidos, do resto do mundo sabotar os Estados Unidos. Mas, no momento, a gente está caminhando nessa direção, porque está todo mundo se colocando contra essas decisões. Todo mundo, literalmente, não é força de expressão, não. Todo mundo se colocando contra essas decisões do Trump. Então, É. a gente está caminhando nessa direção. E o que nós temos também é uma gigantesca hipocrisia, né? Porque o Donald Trump, inclusive, ele faz apelo religioso, como aliás acontece no Brasil, né? O eleitorado religioso dos Estados Unidos. Aí agora eu contei isso outro dia no Facebook, eu ia contar na semana passada, na nossa conversa com o Trajano, José Trajano. Infelizmente, eu vi um problema de cronometragem, o programa acabou Ah, muito curto, mas essa senhora Paula White Clance, ela tem um cargo no governo americano, não remunerado, mas não um cargo do governo americano, na Casa Branca, de assessora espiritual de Donald Trump. E ela agora, o que ela está fazendo? Ela aproxima-se a Páscoa e ela está vendendo milagres a $1.000 por cabeça com a chegada da Páscoa. E eu pô, eu pergunto, pensei que ela estivesse vendendo ovo de Páscoa. Não é ovo de Páscoa que ela está vendendo? e como tudo que os Estados Unidos fazem é imitado no dia seguinte pelo Brasil, eu pergunto a você: será que não tem nenhum desses pastores aí, Ah, malafáticos sim, aí, claro, vendendo também claro. milagres? É a Malafaia está na fila. o chamado evangelho da prosperidade. É dando o que se recebe. Você dá a eles, teoricamente, recebe um milagre. Quer dizer, os incautos embarcam nessa, os outros não embarcam. Mas, Novaes, vou ver se nós já podemos botar aqui. Você tem alguma outra coisa, rapidamente, antes de eu botar o César Oliveira na Não, eu quero fazer um pequeno comentário aqui, porque lista? saiu agora há pouco tempo uma outra pesquisa da Genial Quest, Ah, dizendo que a aprovação do governo Lula despencou 7 pontos em certo. relação à pesquisa anterior. Só que a pesquisa anterior é de janeiro. Em 60 dias, não há Cristo que faça um presidente da República despencar 7 pontos, a É, não ser que ele coloque fogo no parquinho, que ele é, dê uma de Nero, porque não é possível. E a pesquisa Quest, aliás, a Genial é ligada a um banco de investimento, a Genial Quest fez essa pesquisa em janeiro, o Lula tinha uma reprovação aí de 49%. Agora fez em março, 60 dias depois, essa reprovação cresceu para 56%. Eu acho isso uma loucura. Isso não é possível, não é viável, não é crível, pô, que uma coisa dessas aconteça em 60 dias, e principalmente dias de férias, dias de mudança de ano, dia de recesso parlamentar. Quer dizer, eu acho que há uma campanha, e que a mídia vai junto, para desgastar a imagem do Lula. Ponto. bom, tudo bem. Eu vou ver se nós podemos admitir aqui o César Oliveira. Vamos lá aqui.
Deixa eu Galera, só acrescentar o seguinte: eu não sou lulista, hein? não, eu sei disso, eu sei disso. Agora, vamos ver aqui o nosso caro César Oliveira, porque eu queria conversar com ele, não mais. Deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha que fazer uma rápida ligação. A tecnologia é minha desafeta, né? Eu realmente Ah, meu Deus. Você sabe que o Renato Gaúcho voltou para o Fluminense, né? voltou para o Fluminense. Alô, César, você está na linha? Oi, Podemos estou na linha. estar na linha? Então está aqui, mas não Estou consigo. esperando você entrar para me convidar aqui. Não, Abre espaço aí para mim. Está aqui, eu, tá falando que é, você tem um outro encontro funcionando. pois é, e você está nesse encontro. Ah, Ué, já estou aí? sim, você Tá. estaria. Você A está- imagem não está, mas a sua voz está. a sua voz está. Agora, eu vi aqui Gallery, ah, Meeting 40 Minutes. Realmente, participants, dois. Invite, copy. Eu enviei um convite, para você. E eu respondi, já estou aqui dentro. Está dentro, ele está dentro, pô. Vamos embora, vamos em frente. Mas ele não aparece. Ele não aparece. Ele Só está, aparece a minha voz? só Só a aparece voz, só a voz. no telefone, no celular. Eu entendi. Aparece a sua voz no celular. Agora, você. Ah, então ele não está aqui. Ele não está dentro, então. Ele está no celular só. Ele está no celular. Ah, eu É, estou pensando que a voz dele já está eu aqui com a acho, gente. eu acho, César, que nós vamos ter que deixar isso. Peraí que eu vou. Mandou de novo, né? Mandou por e-mail, né? Mandei por e-mail. Eu ponho Peraí, você aqui deixa em eu dar uma Gallery, sacada aqui. e você não aparece. Mas, Novaes, enquanto isso, você pode falar alguma coisa aí do Botafogo? Não, se você quiser, eu faço aqui um número qualquer, eu danço, sapateio, canto alguma coisa para É, é, a gente ganhar esse tempo. Você quer que eu não, fale do Botafogo? O não, Botafogo, outro dia, porra, o Botafogo se a propósito disso, Novaes, outro dia nós estávamos falando do declínio do Manchester United, né? E eu disse que uma das causas do declínio do Manchester United era aquele jogador de meio de campo, aí eu falei aquele holandês, na hora eu me atrapalhei, belga, não é? E é, hoje eu estava vendo aqui a notícia, qual é o nome dele? Hoje ele anunciou que vai sair, vai encerrar a carreira dele, vai sair do Manchester United e realmente é o jogador, a peça-chave. mas o belga que eu conheço é aquele ruivinho do Manchester City, Pois pô. é ele que eu estou falando. Então é Manchester City, não é Manchester United, pô. Então, essa entrada. Manchester City, eu quero falar do Manchester City. Ah, tá. Manchester United continua em crise. O nosso caro treinador português lá já declarou que ele está ficando apavorado porque o time não progride. O Antony está jogando na Espanha, se não me engano, no Real Betis, e a crise continua. Agora vamos ver aqui se Você quer que eu fale do Botafogo? O queria que você Botafogo falasse jogou alguma dois, coisa aí. O Botafogo jogou 180 minutos, fora os acréscimos, e não conseguiu fazer um gol, o que não surpreende, porque o Textor lá, o capitalista gringo lá, acabou com o ataque do Botafogo. Se desfez do Almada, se desfez do Luiz Henrique, se desfez do Júnior Santos. Então não faz gol. Jogou contra o Palmeiras 0-0. Jogou agora no Chile, estava dando um baile no primeiro tempo. Depois os chilenos lá mudaram o esquema para o segundo tempo. O português, que é técnico do Botafogo, não acompanhou e levou ferro. O Chile, o time chileno começou a dominar o jogo e acabou fazendo um gol. E o Botafogo não fez nenhum. O Bom, Botafogo não mas eu fez quero gol. aproveitar então o seguinte: a entrada do César era para falar de livros em geral, mas como ele não está entrando, vamos nós conversar sobre isso, porque eu estou sabendo, você outro dia estava procurando um parceiro ou uma parceira para transformar a saga do Cristo desaparecido, Redemptory, se não me engano, em uma. É. É isso. É um livro que você lançou, se não me engano, está em e-book
que é uma edição eletrônica, e você agora está pensando em fazer o quê? Transformar em uma peça? Não, o livro o livro sobre o Cristo Redentor é um livro que tem 350 páginas, foi editado pela Record. Certo. Eu, inclusive, cortei 50 páginas do livro porque ele estava enorme, porra. Certo. E eu estava procurando, e é um livro que tanto pode ser uma série de televisão, como um filme longa-metragem, como uma novela. Inclusive, algumas pessoas com quem eu já fiz contato me dizem que é um roteiro que está pronto. É como se o livro tivesse sido escrito para ser um roteiro. Não foi com esse sentido, mas ele é um roteiro que está quase pronto aí para quem quiser aproveitar. Eu tenho tentado um contato com a TV Globo para ver se eles se interessam por uma dessas possibilidades do livro, porque é um livro fantástico, pô. O desaparecimento do Cristo Redentor, se fosse há 50 anos atrás, talvez ficasse difícil esses efeitos especiais. Hoje em dia, você tira o Cristo do alto do Corcovado com um clique no teclado da internet, pô. Então, estou aguardando. Você então quer escrever um roteiro para uma peça ou para uma série de Não, televisão? uma peça não, é um audiovisual, é um longa-metragem, ou é uma série, ou é uma novela de televisão, Um tem filme? fôlego para isso, é um filme, pode ser qualquer coisa, pô. Pode ser qualquer coisa. Aí você reduz ou aumenta ou mantém o que tem, porque tem material aí até para uma telenovela, pô. E é um preito ao Rio de Janeiro. Bom, então eu faço o seguinte, eu vou perguntar a você o seguinte, e que tal se você, sei lá, uma coisa que me ocorreu assim, você sabe que eu lancei um livro, né, Caminho do Mar, Sei, claro. e isso que eu queria falar com o César Oliveira, porque ele agora foi lançado em e-book, edição eletrônica, em Aham. português e em inglês. Ele foi traduzido para o inglês, Call of the Sea, e os dois são em e-book. Eu não entendo nada de e-book, não sei como é que se faz isso, como é que as pessoas, pelo que eu estou sabendo, é muito popular. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, é que esse livro ele é exatamente sobre a época em que fez agora um grande sucesso o filme Ainda Ainda Estou estou Aqui. aqui, Porque é do Rio de Janeiro, dos anos anos 70. 70. O Rio de Janeiro dos anos 70, com todo aquele panorama que nós conhecemos, da época da ditadura, da Mas repressão. você fala da ditadura? Você fala no livro da ditadura? Falo, Eu eu não vi. falo. Não, não, o livro fala da ditadura, o livro tem a história toda dos sequestros no caso aí, porque eu também tive que mudar um pouco, não é uma Sim, não é um narrativa, documentário. Não é não um é um documentário, documentário. não é uma narrativa histórica do que aconteceu. Claro, Então, em claro. vez de falar do sequestro do O embaixador Elbrick. americano Charles Elbrick, eu falo, É, substituo ele por um embaixador britânico fictício. Mas a claro, história é exatamente a mesma. Os sequestros. claro. Tem o caso do filho da Zuzu Angel, o Stuart Angel, que, Stuart. evidentemente, eu também não estou falando especificamente dele, mas eu crio um personagem que vive a aventura do Stuart Angel, que desembarcou no aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, e sumiu. Assim como o Rubem Paiva sumiu, o Stuart Angel desembarcou no aeroporto do Galeão e desapareceu. Sabe-se depois, hoje, que foi torturado e morto. É, pela ditadura da época. E Ah, mas o que você quer fazer com o teu livro, então? eu queria também fazer uma série, ou uma série de televisão, ou uma peça, que de repente eu quero convidar você para escrever um roteiro comigo. Você teria que ler o livro e ver se haveria, quem sabe, a gente conversar, porque a história é fascinante, a história para quem não conheceu o Rio de Janeiro daquela época. Nós estamos falando do Rio de Janeiro de 50 anos atrás, né? É, 50 é. anos, 1974, 1975, Isso, 1976, 50 anos e atrás. entra, inclusive, na Copa do Mundo de 1978, quer dizer, estamos falando aí 47 anos atrás, 48 anos atrás, 50 anos. Sei lá, mas eu gostaria de conversar com o César Oliveira, que, inclusive, soube agora, lançou um livro muito interessante sobre o Araquém Patusca. Você sabe quem foi o Araquém Patusca? Não foi um jogador do Botafogo? Foi um jogador do Botafogo Ele dos foi do anos 20, não Botafogo, mas foi? ele foi um jogador de futebol do primeiro time brasileiro que fez uma excursão à Europa. E ele fez um roteiro
Ele fez um diário dessa excursão. Isso agora, há algum tempo, foi Jogou no transformado. Botafogo. Essa viagem é conhecida, foi de navio, inclusive. Naquele tempo se viajava de navio. É E isso, verdade. para a editora do César Oliveira, o livro de futebol, relançou isso. Eu gostaria que. Mas a gente vai marcar isso, então, para a semana que vem, não, mas a gente conversaria sobre isso, mesmo porque o nosso tempo aqui Ah, está. mas aí você precisa botar o César dentro, né, pô? Ele tem que entrar como Não, o Trajano entrou, pô. entrar, só que ele hoje não entrou, né? Então, Pois é. nós vamos ver, voltando ao assunto que abriu a nossa conversa, uma coisa que me chama, que realmente me deixa até assim, sei lá, estupefato, não, mas é ver que nós temos o que se passa como Donald Trump nos Estados Unidos, o homem se comporta como um corsário do século XVI ou XVII, e ameaça invadir países, até aliados. Né? O Canadá é um aliado dos Estados Unidos na OTAN, a Dinamarca é uma aliada dos Estados Unidos, além de ameaçar tomar o canal de Panamá e mudar o nome do Golfo do México. E a gente vê essas coisas agora, e ao mesmo tempo nós temos brasileiros nos Estados Unidos, como o filho do Jair Bolsonaro. Já voltou para o Brasil ou continua nos Estados Unidos? Tenho a Pelo menor ideia. nada, ele Não está tem, nos se Estados é um Unidos. tema que não me interessa, é da família Bolsonaro. É uma coisa ou outra eu leio a respeito para não ficar desatualizado, mas negócio de saber da Michele, saber do Carluxo, saber do Eduardo, não, 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 não tem. Ele Acho está, que está eu lá ainda. entendo, ele está nos Estados Unidos tentando obter no Congresso americano alguma medida contra o ministro do Supremo Tribunal É brasileiro isso, para é ele ser isso, é explorado. isso, Quer dizer, é isso isso. mostra bem o tipo de gente que vai se aliar com esse governo nos Estados Unidos que está sendo repudiado pelo mundo inteiro. Novaes, eu acho que vamos ficar por aqui essa semana e vamos ver então se na semana que vem, se é que você ainda tem alguma outra coisa para falar, senão na Não, semana. eu tenho para falar para você só o seguinte: não vai dar para eu lhe ajudar nesse roteiro. Eu estou terminando uma peça de teatro, estou procurando Ah, um é? produtor, e estou terminando um livro também, um Ah, livro é? infantil Qual é o juvenil, livro? é um livro sobre a aparição do polegar opositor. Ah, É um sim. livro infanto-juvenil, é uma fantasia. Os cinco dedos da mão, que originalmente estavam todos virados para o mesmo lado, e a gente não conseguia, a gente, que eu digo, os nossos ancestrais, não conseguiam pegar um copo. Aí o polegar foi se desenvolvendo, foi perdendo uma falange, que no início eram três, passaram a ser duas, foi mudando de posição, e eu estou contando isso numa história infanto-juvenil, porra. Bom, então tudo bem. E para terminar, Novaes, me ocorreu agora o nome daquele jogador belga do Manchester City que vai se aposentar, vai deixar o Manchester City, Kevin De Bruyne. De Grande Bruyne, ele fez craque, um gol contra o Brasil, porra. hein? Ele fez um gol contra o Brasil na É última Copa. exatamente, na Copa de 2018. Ele fez um gol É. contra o Brasil. Exatamente. Um craque vai ser uma ausência imensa para o Manchester City. Mas ficamos por aqui, então até a próxima semana, não vai? Um abraço para você. Valeu. Sexta-feira. Bom fim de semana. Igualmente. E Vamos que ver se não chova aí. vamos ver se a tempestade chega aqui no Rio. Forte. É, eu espero que não, porque daqui a pouco estão indo de volta para o Rio, porra. Eu não Tchau. quero ir debaixo de chuva. Tchau, tchau. Bom Tchau. fim de semana. Igualmente.